Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre eleições 2020, o que muda no processo eleitoral. E sobre esse assunto tão importante, a gente conversa hoje com o doutor Arthur Rolo, advogado especialista em direito eleitoral. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo. Boa noite. Tudo bom? Boa noite. É um prazer falar com você e com os amigos telespectadores. Doutor, o que deve mudar nesse processo eleitoral por conta da pandemia? A gente está perdendo a chance, de repente, de discutir a obrigatoriedade do voto? Aquela questão que sempre fica se o voto no Brasil é obrigatório ou não, diante da possibilidade de você justificar. Por exemplo, você está na Grande São Paulo, em São Paulo, se você estiver em Santo André, você já consegue justificar o voto. Se estiver em Santos, se for para São Vicente, já consegue justificar o voto. E se de todos você não justificar o voto, você vai pagar uma multa lá que não chega a R$ 4. Será que o voto realmente é obrigatório nesse contexto? Mas agora a gente vai ver realmente se o Brasil está ou não preparado para o voto facultativo, porque mesmo agora com o voto obrigatório, por força da pandemia, tem gente que não está saindo de casa. Se a situação não mudar completamente até a data das eleições, primeiro turno aí 15 de novembro, segundo turno 29 de novembro, certamente vai ter muita abstenção e muita gente vai deixar de votar. Então, agora a gente vai ver realmente se nós brasileiros temos condição de adotar o voto facultativo. Vamos ver que realidade traz, né, essas eleições 2020. Agora, se o voto continua sendo obrigatório, como é que a gente pode burlar as aglomerações? Existe alguma tendência de que se mude o horário de votação? Já se pensa em relação a isso? Uma das medidas que talvez o TSE adote é ampliar o horário de votação, ampliando o horário de votação para dar mais tempo para as pessoas irem votar, para as pessoas não ficarem concentradas no mesmo horário. Mas, sem dúvida nenhuma, vai ter aí todo um protocolo que vai ser desenvolvido pelos especialistas de saúde do Tribunal Superior Eleitoral para a proteção dos mesários, para a proteção dos eleitores. Obviamente, vai estar todo mundo de máscara, que essa máscara vai ser obrigatória, vai ter que ter álcool gel, vai ter que ter distanciamento na fila, de repente concentrar as filas que forem necessárias do lado de fora, enfim, vai ter todo um protocolo desenvolvido pela Justiça Eleitoral para a proteção do eleitor e, sobretudo, para a proteção dos mesários. Essa questão de não ter a biometria nas eleições de 2020 já é uma proteção para o eleitor e para os mesários. A identidade do eleitor, que estava em muitos casos sendo aferida pela identificação biométrica, agora vai ser aferida como era antigamente, com um documento recente com foto. Anteriormente, o senhor falou da possibilidade da gente ter um número maior de abstenções, né, por conta desse cenário imposto pela Covid-19. É possível que a gente tenha, então, um resultado distorcido nessas eleições por conta dessa falta de votação? Quando um número grande de eleitores não vai votar, aquele resultado colhido pela urna não necessariamente vai ser a vontade da maioria. Por isso, pode haver alguma distorção. Maiores de 70 anos, por exemplo, que já não têm a obrigatoriedade de votar, tendem a não irem votar nesse cenário. E aquelas pessoas com as chamadas comorbidades, né, com doenças pré-existentes também, tendem a não ir votar. E resta saber qual vai ser o impacto disso nas eleições, mas com certeza alguma distorção traz. Eu tenho esperança de que até 15 de novembro a realidade já esteja bastante melhor e que, com isso, os eleitores não tenham medo, os mesários não tenham medo e que a gente consiga fazer uma eleição tranquila, sem medo.
Doutora, esse ano está proibida a coligação, né? Qual que é a consequência disso? A gente pode ter, então, um número muito maior de candidatos? Bom, está proibida a coligação nas eleições proporcionais, ou seja, nas eleições para vereador. Nas eleições para prefeito continua tendo coligação, e essa coligação na eleição para prefeito é importante para aumento do tempo de televisão, aumento do tempo do rádio e, sobretudo, aumento do fundo partidário, porque só pode ter repasse do fundo de financiamento de campanha eleitoral e do fundo partidário entre os partidos coligados. Agora, no que diz respeito às eleições para vereador, a tendência sim é termos mais candidatos, porque antes a coligação podia, no máximo, lançar 2 vezes o número de candidatos. Agora, cada partido vai lançar 1,5 vezes o número de cadeiras na Câmara. Então, 1,5 vezes cada partido, se a gente for ver, vai ter mais candidatos do que a gente teve em eleições anteriores. De certa forma, a gente pode dizer que isso traz uma legitimidade maior à democracia, porque antes a gente tinha em algumas coligações, às vezes, partidos com ideias antagônicas e acabava confundindo o eleitor. Hoje, isso, de certa forma, traz uma certa clareza para quem está votando? Sabe exatamente em que está votando? Embora o mandato legislativo ele pertença aos partidos, pouca gente sabe disso. Ainda no Brasil, a gente tem muito a cultura do voto nominal. O voto de legenda acaba sendo a exceção, né, de votar no partido. Se você vota no partido, aquele mais votado no partido vai ser eleito, mas a tendência do eleitor brasileiro é votar sempre no candidato nominalmente. Então, agora, essas coligações realmente elas deixaram de existir porque você tinha partido de esquerda coligando com partido de direita, e agora você vai votar naquele candidato ou pelas ideias dele ou pelas ideias do partido, mas é muito importante ficar atento ao partido, porque às vezes você acha que você vai eleger o seu candidato a vereador, mas, na verdade, se esse candidato a vereador não for um dos mais votados, ele não vai ser eleito, vai ser eleito o mais votado daquele partido. Então, é bom ficar atento não só no seu candidato a vereador, que você vai escolher nominalmente, mas também no partido dele para ver quem está junto, porque numa dessas você vota no A e elege o B. Esse é um problema, né? A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre eleições 2020. Não sai daí, é só um minutinho. Eu volto já já. O ND está de volta. Nosso assunto de hoje é eleições 2020, o que muda no processo eleitoral. E sobre isso a gente está conversando com o advogado especialista em direito eleitoral, Dr. Arthur Rolo. Doutor, a gente está falando sobre essas mudanças que a Covid-19 acabou impondo nesse processo eleitoral. Gostaria de falar agora sobre um ponto muito importante, que é a questão das fake news, né? Já na eleição passada, a internet teve um papel fundamental, né, na pré-campanha, na campanha. Esse ano promete ainda uma força maior e aí a gente entra no mundo das fake news. Milícias digitais, como é que está sendo o real combate? Que medidas a gente pode tomar em relação a isso? O que está sendo feito em relação às fake news? Bom, as redes sociais têm tentado melhorar um pouquinho em relação à eleição anterior. Só para que se tenha uma ideia, em relação à eleição presidencial de 2018, existem processos tramitando no Tribunal Superior Eleitoral sobre eventual abuso no disparo em massa de mensagens por aplicativos. Então, é terminantemente proibida pela legislação eleitoral o disparo em massa para pessoas indeterminadas. Aquele candidato ele vai poder disparar mensagens apenas e tão somente para aquelas pessoas que ele tem cadastradas. E se a pessoa não quiser receber propaganda eleitoral, ela fala, eu não quero receber mais. Mas o que a gente já tem visto, infelizmente, nesse período pré-eleitoral, são as ofensas na internet, por isso que a gente aproveita aqui esse espaço no veículo de comunicação
para dizer para quem está nos assistindo que não saia compartilhando notícias sem checar primeiro o conteúdo e sem ler o conteúdo integral. Muitas vezes a gente vê a manchete, essa manchete nos agrada e a gente sai compartilhando e aquilo que está no conteúdo não tem nada a ver com a manchete, de repente está sendo ofendido alguma pessoa. Quem compartilha uma fake news, uma notícia falsa, responde por seu conteúdo. E a grande novidade dessas eleições de 2020 é que a resolução do TSE responsabiliza objetivamente aquele candidato pelo compartilhamento de fake news. Significa o seguinte: eu não sabia que a notícia era falsa. Não sabia, devia ter checado, devia saber, devia ter visto para saber se a fonte era idônea e se o conteúdo estava correto. Então, tanto as redes sociais estão se policiando mais, a Justiça Eleitoral está adotando mecanismos e todos nós temos que fazer a nossa parte também para não sairmos por aí disseminando conteúdo falso. Essas mídias sociais, né, quando a gente fala mídias sociais, a gente está falando de Instagram, Facebook, WhatsApp, elas estão sendo já utilizadas como grandes vitrines das eleições. Agora, como que elas podem, então, se é que já não estão fazendo essa colaboração com a justiça, doutor, sem ter a conotação de censura privada? Quando a gente fala, então, de se combater fake news, como se faz isso sem ter o monitoramento do conteúdo? Bom, uma coisa, censura é impedir a publicação de um conteúdo antes dele ser publicado, é checar se esse conteúdo é verdadeiro ou falso antes dele ser publicado. Depois que o conteúdo está publicado, isso é um controle administrativo, no caso das redes sociais, e no caso do Poder Judiciário é um controle judicial. Este controle posterior da notícia não é censura, porque a Constituição Federal, quando ela assegura a liberdade de manifestação de pensamento, ela proíbe abusos. Que abusos? Aquelas ofensas à honra e à imagem de terceiros, ela proíbe também a divulgação aí de notícias falsas, porque fatalmente, quando se divulga uma notícia falsa, por trás tem uma ofensa a alguém. Então, o que as redes sociais têm que fazer? Dispor de mecanismos aí de verificação de conteúdo, que elas falaram que elas vão disponibilizar, alertar o usuário quando ele coloca uma notícia falsa, e existem, a partir de algoritmos, mecanismos para isso, alertar esses usuários de que aquele conteúdo não é um conteúdo verdadeiro e de que aquele conteúdo ele não deve ser publicado, porque aí o usuário tem condição de checar aquele conteúdo, porque muitas vezes o que acontece é uma publicação inadvertida de conteúdos falsos. Na grande maioria das vezes, as pessoas que publicam conteúdo falso não sabem que estão publicando um conteúdo falso. Então, se essas redes sociais permitirem e alertarem os usuários de que aquele conteúdo é falso, quem nunca compartilhou um conteúdo falso, que atire a primeira pedra, né? Muitas vezes eu não compartilho, mas se eu disser que em uma ou outra oportunidade, já teve vez que eu fui alertado e tirei o conteúdo do ar. Então, quando isto acontece, a pessoa tira o conteúdo do ar, ou então, se mantiver o conteúdo no ar, aí já é maldade, já é aquela pessoa que está querendo produzir um efeito daquela publicação do conteúdo falso, aí a punição do judiciário deve vir mais pesada. Outra mudança imposta por conta da Covid-19 nessas eleições é a questão das live mícios. A gente sabe que comícios vão ser algo muito complicado de existir, porque vai ter aglomeração, showmício menos ainda. Agora, esse ano, a gente vai ter a live mício. O Ministério Público defendeu que o TSE rejeite a possibilidade dos candidatos fazerem esse tipo de ação, as live mícios. Como é que ficou essa questão, doutor? Bom, ainda não foi respondida a consulta no Tribunal Superior Eleitoral, mas a questão que a gente precisa distinguir é o comício do showmício. Se for uma live mício, uma live mais comício, ok, isso é permitido pela legislação eleitoral.
Agora, se for uma live showmício, que é live mais showmício, se o showmício é proibido pela legislação eleitoral, também a live showmício segue a mesma linha. Então, o que é permitido pela legislação eleitoral é o comício. Esse comício, segundo a emenda constitucional 107, ele vai poder ser realizado, os juízes eleitorais não vão poder restringir o comício a pretexto aí de questões envolvendo saúde, a Covid-19, a não ser que tenha um parecer de autoridade sanitária nacional ou regional não recomendando a realização do comício. Mas, com certeza, essas lives vão se disseminar, é bom que elas disseminem, mas sem artista, porque se colocar artista no meio, vira uma live showmício que o TSE veda. O TSE, quando proibiu os showmícios, proibiu o saracoteio, que é aquela animação dançante, são aquelas danças. Pode dançar com o jingle, agora dançar com qualquer música de artista ou live de artista é proibido pela legislação eleitoral, porque, inclusive, isso encarece o custo da campanha. E quem pagar um artista para fazer um live showmício está incorrendo em abuso do poder econômico. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre eleições 2020. Não saia daí, é um minutinho, coisa rápida, eu volto já já. ND de volta hoje falando sobre eleições 2020, o que muda no processo eleitoral. E sobre esse assunto a gente está conversando com o advogado especialista em direito eleitoral, Dr. Arthur Rolo. Doutor, a gente está falando sobre todas essas mudanças que vão acontecer por conta da pandemia e eu gostaria de tocar num assunto agora que está muito em alta também, que é a questão das candidaturas de negros. É possível que o TSE destine mais verba para candidaturas de pessoas consideradas negras? Como é que o senhor tem visto essa questão? Existe um encaminhamento do TSE nesse sentido. Significa que se confirmar este encaminhamento do Tribunal Superior Eleitoral, além das cotas femininas, vai ter que ter as cotas para candidaturas de negros, né? Significa que cada vez mais vai haver um direcionamento dos recursos públicos para as campanhas eleitorais. Eu acho que a gente precisa tomar cuidado com essa segmentação de recursos, porque a gente tem aí uma série de representatividade na nossa sociedade, uma série de representantes. O Brasil é um dos que tem a maior miscigenação de raças, de pessoas, né? E o que acontece é que a gente tem vários segmentos aí e vários grupos e várias camadas sociais que pleiteiam a sua representatividade. Então, a gente precisa tomar cuidado para a exceção não virar regra, porque a gente tem que ter uma igualdade na sociedade para todas as pessoas e esse caminho de segmentação dos recursos vai na contramão. O que a gente tem que fazer é universalizar a igualdade de oportunidades. Tudo bem que a gente ainda está longe disso, mas a gente não pode ficar fazendo remendos quando o problema é muito maior. A gente tem que enfrentar o problema diretamente. A eleição antirracista, eu coloco essa eleição antirracista entre aspas, a gente pode dizer que é um pleito de que segmentos? Bom, eu acho que é um pleito de todo mundo, né? Um dos princípios que está lá na Constituição Federal é a igualdade. Então, todos são iguais perante a lei, homens e mulheres são iguais, as pessoas são iguais, independentemente da sua religião, independentemente da sua classe social. Isso é o que está na Constituição Federal. Na prática, a gente sabe que o acesso ao poder é difícil. E aí a gente pode ir para o plano prático, por exemplo. Quantas câmaras municipais por aí não tem sequer uma mulher? Quantas câmaras municipais não tem sequer
um negro? Quantas câmaras municipais não tem sequer um oriental? E assim por diante. Hoje a gente fala também nas pessoas sem gênero, sem identidade de gênero. Então, a gente tem aí diversos públicos a contemplar. A tendência de todo mundo é votar na maioria, né? E essas minorias acabam não sendo contempladas. Agora, como contemplar essas minorias? Aliás, também precisa ver também se, por exemplo, população negra é minoria, não é em todos os lugares. Por exemplo, se a gente for para a Bahia, por exemplo, é maioria, né? Então, isso aí é uma questão absolutamente complexa e não é à toa que o TSE está discutindo essa questão para saber se contempla ou não, porque tem diversos grupos que igualmente precisam ser representados. Doutor Arthur Rolo, muito obrigada pelas suas informações. Uma ótima noite para o senhor. Obrigado, uma boa noite para todas e para todos. Obrigada, o ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê, um abraço. Até mais.